Bom, pessoal, eu vou tentar explicar como é que eu faço as rodas dentadas artesanais, que nem aquela que eu fiz para o motor de 4 tempos. É basicamente bem simples e primitivo. Vai depender de uma lima. Eu não utilizo a lima triangular porque as que eu encontrei são muito obtusas. O ângulo é muito aberto e não serve para o que eu precisava. Então eu utilizo essa meia cana que está toda gasta já, ó. O ideal é, obviamente, pegar uma lima nova, né? E com isso aqui eu consigo limar os dentes depois de cortado. Então precisa de uma lima, meia cana, tipo essa aqui, ó, bem aguda. Ou uma lima triangular, se tiver um ângulo bem agudo, mas eu utilizo essa, ó, que é um ângulo bem agudo aqui nos cantos. Tá? Uma serra comum, um arco de serra com a serra. Uma morsa, porque tem que prender aqui para poder trabalhar com a serra e com a lima, para cortar os dentes e limar. Tem que ter também a morsa. E não está aqui, mas precisa também de um esmeril, para esmerilhar o disco que vai formar a roda dentada. É basicamente isso aqui, ó. Tentar mostrar no papel. Aqui tem uma. 32 dentes. Essa aqui é a roda maior. A relação no motor de 4 tempos é 2:1. Então uma tem que ter o diâmetro que é o dobro da outra. Aqui 16 dentes. 32 dentes na roda maior, 16 dentes na menor. Né? Tá? Aqui tem uma com 64 dentes, só para mostrar, né? Obviamente aqui teria que ter uma de metade, né? 32 dentes no caso, né? Então, como essa aqui tem muitos dentes, a precisão dela exigida seria bem maior. Teria um atrito menor, mas é mais difícil de fazer. Eu vou mostrar uma aqui com 64 dentes. Aqui, ó. Essa é bem antiga, de um motor grandão que eu tenho lá no meu quartinho, que eu não mostrei ainda para vocês. Foi toda feita artesanalmente. Eu abro um cano para conseguir uma chapa desse tamanho aqui, eu abro um cano. Eu serro o cano ao meio e abro com uma alavanca feita com talhadeira, né? Prendo na morsa, consigo abrir o cano e retiro a chapa. Quem tiver uma chapa desse tipo aqui, não precisa fazer, não precisa ter todo esse trabalho, depois tem que desamassar na martelada e tudo. E são 64 dentes, muita mão de obra. Para quem está iniciando, o ideal é tentar com 32 dentes. Ó, essa aqui é de um dos motorzinhos, 32 dentes. Olha as marcas todas riscadas. Os dentes têm que ser cortados com a serra. Esse dente aqui tem 4 milímetros de altura. A base do dente aqui nunca pode ser maior do que a altura do dente, senão vai ficar muito obtuso o ângulo. Tem que ser um ângulo um pouco mais fechado. Então, se a base ficar igual à altura, já está de bom tamanho, mas não pode ficar maior que a altura. Então, o que vai determinar isso é o diâmetro e o número de dentes, que eu costumo padronizar. 64, como é muito, então eu utilizei no motorzinho que eu mostrei para vocês. Ele tem 32 dentes na maior e, no caso, 16 dentes na menor. Ó, eu não utilizei nem compasso. Aqui eu peguei um pires com o diâmetro, risquei em volta, depois peguei uma tampinha de maionese, botei aqui, risquei em volta e fiz a menor. Consegui o diâmetro que é a metade do outro. E depois o negócio todo é dividir. É ir fazendo a divisão exata. Primeiro encruza aqui, depois divide aqui, vai dividindo até conseguir 32 divisões. Ó, são 32 divisões. E eu não uso transferidor, eu vou medindo com a régua. Eu marco aqui com um esquadro, bem certinho o ângulo. Depois confiro aqui com a régua. Vou pegar a régua aqui, vou conferindo as distâncias, depois divido ao meio, vou dividindo de meio em meio, até formar essa figura aqui. Se conseguir fazer essa figura em computador, ótimo. Só que uma figura dessa não adianta fazer no papel e colar na chapa.
Porque vai ser difícil de centralizar aqui o meio. Se não centralizar, não vai funcionar direito. E se colar o papel na chapa e a cola não for boa, ele começa a soltar. Então, ao invés de fazer isso, eu risco direto na chapa. Aqui tem duas pequenininhas. Vou pegar a folha lá no chão, ó. Foi riscado direto na chapinha. Chapa quadrada. Eu fiz a furação bem no centro. Depois vai cortando. Faz o círculo em volta. Pode usar um compasso que eu mostrei lá. Uma chapa perfurada. Faz a furação na chapa com uma broquinha. Encaixa bem aqui no centro e com a outra circunda. Se tiver um compasso daqueles de ponta para metal, encaixa e faz. Tem que ser certinho. Essa aqui tem que ser o dobro dessa aqui. Exato. Para depois começar a fazer os riscos que tem que ser centralizado. Que primeiro encruza, depois divide aqui ao meio, divide ao meio, até conseguir os 32 dentes. Né? E a outra, metade do número dos dentes. Né? Uma 32, outra vai ser 16. E a mesma coisa, riscado. Se cortar a chapa e ficar difícil de riscar, tem que ter um riscador. Eu faço o riscador com uma serra, corto uma serra e no esmeril eu aponto ela e utilizo como riscador. E uma régua metálica para ter precisão nas medidas e poder fazer os riscos. Né? Depois de feito o risco, tem que dar a altura do dente, né? De acordo com as divisões, média divisão, que no caso aqui, média divisão, né? No caso, essa divisão aqui tem 6 milímetros, né? Então, a altura do dente não pode ser menor do que 6 milímetros. Então, o que vai determinar a altura do dente é essa circunferência menor aqui dentro. Eu não faço circunferência, eu vou de 1 em 1, eu vou colocando esses 6 milímetros. Não pode ser menor que 6 milímetros. Então, se a distância entre um risco desse aqui e o outro for de 6 milímetros, a altura dele tem que ser igual ou um pouco maior do que 6 milímetros. Eu deixei igual, não tem problema, deixei igual. Então, aí vai formar os dentes da engrenagem. No caso aqui, um dente transpassa o outro. Ó. Isso aqui é feito direto na chapa. Essa marcação é feita direto na chapa. Se quiser pode pintar a chapa, tentar pintar a chapa para facilitar a visualização dos riscos. Essa aqui, por exemplo, foi feita a lápis, ó. Não usei um riscador. Essa aqui eu usei o riscador. Eu pego ela quando eu quero dar um contraste, eu aqueço no fogão mesmo. E ela fica meio azulada. Esse azulado aqui forma um contraste com um risco. Fica mais fácil de enxergar. Pode utilizar uma lente, se quiser maior precisão. Tem uma tinta também especial que se passa para melhorar o contraste dos riscos, mas essa tinta eu nunca utilizei. Eu sempre faço assim, se eu precisar melhorar o contraste, eu aqueço ela no fogão, até escurecer um pouco e faço a riscação. Faço os riscos. Aí com a serra, ela presa na moça, vai cortar os dentes, né? Normalmente, cortado normalmente, porque para dar o formato dos dentes com uma lima triangular direto no ferro, mesmo no latão, aqui ó, um metal mais macio como o latão, antigamente tinha técnicos que utilizavam a lima triangular para fazer os dentes. Depois de marcado esses riscos, com uma lima triangular já dá o formato. Só que o latão é mais macio, o ferro é duro. Então faz os desgastes com a serra, corta os dentes com a serra, sempre para fora dos riscos, nunca ultrapassar os riscos, não estraga o dente. Depois tira o excesso com a lima, pega com a lima e vai acertando o dente com a lima. Aqui, cortado na serra, depois com a liminha, vê aqui que o vale do dente, ó, a parte baixa do dente fica entre os dois riscos. Ó. Vou mostrar aqui. Entre cada dois riscos desses aqui, vai ser feito um corte em V, que forma o dente da engrenagem.
depois acerta-se com a lima, até ficar com o máximo de precisão que for possível a olho nu. A precisão possível a olho nu, com uma régua dessas de precisão, é meio milímetro no máximo. Se quiser uma precisão maior, teria que usar lente. Então aqui erros de meio milímetro é o limite. Se tiver um erro maior do que isso, vai acabar dando problema. Antigamente, quando eu comecei e fiz as primeiras, às vezes eu tinha que fazer 2 ou 3 para acertar uma. Agora que eu tenho mais prática, eu não preciso fazer muitas medidas, que com a prática fica mais fácil, dificilmente eu erro. E no motor de 4 tempos é como eu falei, 2 por 1. Então, uma tem um diâmetro, outra vai ter metade daquele diâmetro. E procura fazer 32 dentes no máximo e a outra metade no número de dentes, mantendo sempre as relações de diâmetro, né? Então, como eu falei, ó, é tudo como no desenho, é cortar na serra para tirar o excesso, porque o ferro é muito duro, o aço é muito duro, e acertar na lima. No latão, poderia, com uma lima triangular nova, fazer direto. Como a lima triangular não se encaixa direitinho aqui entre os dentes, eu uso aquela lima que é mais achatada. Se encontrar uma lima triangular mais aguda, pode usar ela. Ela só não pode abrir demais os dentes. Tem que ficar assim, a base tem que ficar igual ou menor do que a altura do dente. Só isso. E aí você consegue fazer qualquer tipo de engrenagem simples como essa. São chamadas de engrenagem de dente triangular, que na verdade o dente tem uma inclinaçãozinha. O dente de uma engrenagem industrial, ela tem uma curvinha em cima, um formato diferente disso. E essas aqui são triangular, porque o formato de um triângulo é mais fácil de acertar na lima. Depois, com o funcionamento, até ela dá uma amaciada e tudo, tem que botar ela a funcionar, ela amacia. Então é isso aí, ó. É o máximo de informação que eu posso conseguir a respeito disso. O resto tudo é na prática. Tem que ter a moça, a serra e a lima, né? Uma régua de precisão, uma régua metálica com o riscador, né? Para poder fazer os riscos. Se quiser pintar, pode pintar uma tinta para metal, deixa áspera a superfície, pinta. E pode riscar lápis, é uma alternativa, né? Depois tira o excesso, cortando com a serra os dentes e acerta na lima. É a informação que eu posso transmitir até o momento que me vem à mente. Qualquer coisa é só perguntar que eu respondo, qualquer detalhe que fugiu. Eu só não posso fazer esse processo aqui porque seria muito demorado, né? E eu não tenho ninguém para segurar a câmera, para posicionar a câmera. Então eu só posso demonstrar aqui, como eu mostrei no papel, e uma roda dentada feita. Inclusive ela coincide com essa maior aqui, ó. Ela não é o par dessa aqui, mas ela coincide, ó. Ela é quase metade do diâmetro dessa aqui, então os dentes quase que coincidem. Poderia ser utilizado com uma precisão artesanal é baixa, ó, elas coincidem. Se fosse industrial já dava problema, porque é muito preciso. Ó. As duas feitas artesanalmente. Aqui eu tenho uma copiada. Essa aqui foi copiada. Prende-se por esses furos aqui, eu prendo a roda dentada que eu quero copiar, né? Corto o formato em volta, faço as marcas, os riscos nos dentes e posso utilizar a roda dentada industrial para copiar. Aí eu obtenho dentes menores, ó. Só que aí tem que usar uma liminha de ourives para limar ela, que é uma liminha bem estreitinha, fininha, porque aí os dentes são mais fechados. Copiada. E aquelas que eu mostrei, totalmente artesanais. Aqui uma outra que eu já havia mostrado. A roda dentada menor, normalmente ela tem que ter o dobro da espessura. Então eu faço 2 chapas, arrebito as 2 chapas e tenho o dobro da espessura. Esse detalhe ia me escapando agora. Porque se botar as duas na mesma espessura, elas têm ligeiros desvios de precisão no girar e uma pode escapar da outra. Então, a menor tendo o dobro
da espessura, ela vai garantir que a outra vai girar nos limites dela. Então aqui, ó, são duas chapas rebitadas e eu consigo o dobro do diâmetro. A menor com o dobro do diâmetro. E a maior pode ser mais fina mesmo. E são chapas de... Eu nem medi aqui direitinho, deixa eu ver uma coisa. São chapas de 2 milímetros de espessura. Essa aqui tem mais, essa aqui tem 2,5 milímetros, que dá 5 total. Mas chapas de 2 milímetros já dá. Faz a grande com 2 milímetros, depois pega a mesma chapa, arrebita ela, para formar uma chapa mais grossa do quadrado, né? Quadradinha, não redonda assim. Arrebita ela tudo, faz a marcação que quiser, depois corta ela no formato. Vai ter uma chapa que é o dobro do diâmetro da outra, que é o suficiente. E é isso aí, qualquer coisa é só perguntar.